Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje eu vou compartilhar a palavra com vocês e para nós entrarmos já no compartilhar dessa noite, eu gostaria de lembrar você que na semana passada nós tivemos uma mensagem tão importante que eu aconselho você e recomendo muito que, se você não ouviu na semana passada, você acesse o nosso canal no YouTube ou no Spotify para você ouvir a mensagem e você ouça ela e deixe ela refletir, cair no seu coração e traga muita reflexão a você. E se eu posso resumir na semana passada o que o pastor César falou, né? Eu tenho aqui no meu esboço, e o que o pastor Edson e a Cris também falaram na nossa célula, é que quando a pressão vem, isso revela o que está no nosso coração. E a única maneira, não é verdade, de nós experimentarmos algo que não está, a única maneira de nós sabermos o que está no nosso coração é quando vem essa pressão, essas coisas vêm para fora, e quando a gente consegue identificar o que elas são, nós devemos nos arrepender, né, meus irmãos? Então eu creio que na semana passada foi uma mensagem muito importante. Eu quero continuar nessa noite, continuando na mesma linha do raciocínio da semana passada, para que a gente possa conhecer ainda mais de Jesus, né? E eu queria começar com uma pergunta para você. Você já teve algum apelido quando você estava na sua época de escola? Talvez na escola, na faculdade, não sei, talvez até hoje mesmo você tenha algum apelido, né? Apelido normalmente normalmente quando se dá um apelido para alguém, é um apelido muitas vezes que é algo negativo sobre aquela pessoa, não é verdade? Muitas vezes o apelido não é algo positivo, não fala de qualidades, mas fala, né? Chama de cabeçudo, chama de baixinho, e é sempre uma coisa que acaba incomodando, não é verdade, outras pessoas, né? E você sabia que Jesus, ele tinha um apelido? Jesus, ele era chamado de amigo de pecadores. Eu quero que você preste atenção nisso. O apelido de Jesus está lá em Mateus 11:19. Eles falaram que ele sentava com comilões e beberrões e que ele era amigo de pecadores. Então, sabe, Jesus, no lugar de não gostar desse apelido que ele tinha, sabe o que Jesus fez? Ele falou: é isso mesmo, eu sou amigo de pecadores. E o título dessa mensagem de hoje é: o que é mais importante para Jesus? Eu queria que você gravasse isso na sua mente, porque às vezes com as pressões que nós falamos na semana passada, a gente acaba muitas vezes esquecendo do que é mais importante para Jesus. E eu queria lembrar você nessa noite, queria nos lembrar daquilo que é mais importante para Jesus. Quando Jesus ele recebe esse apelido dos fariseus ali, que ele é amigo de pecadores, Jesus ele usa essa expressão lá em Mateus 11, ele fala: olha, a sabedoria, ou o conhecimento do que eu estou fazendo é provado pelas minhas obras. Jesus ele está dizendo: olha, vocês querem saber quem eu sou? Olhem o que eu tenho feito, olhem o que eu faço, olhem com quem eu falo, olhem os frutos que são gerados após isso. Jesus ele não precisava se justificar muito para essas pessoas que estavam tentando questionar a sua identidade. Jesus ele era convicto e falou: olha, vocês podem me chamar do que for, sou mesmo amigo de pecadores, mas olhem os frutos, olhem aquilo que eu tenho feito. Então Jesus, gente, ele veio com uma mensagem muito específica, sabe? Muitas pessoas tentaram ao longo da história determinar por que Jesus veio, né? Aí vai aparecer na tela algumas delas. Eu queria que talvez você já pensou quando você ouviu falar do nome de Jesus, às vezes você relacionou a um desses, né? Alguns pensavam que Jesus veio para pregar para pregar as boas obras, né? Eles pensam que o objetivo da vida de Jesus era fazer-nos falar melhor, agir melhor e sermos pessoas melhores. Seguir Jesus, então, para muitas pessoas era uma mudança comportamental. Tem a ver com corrigir a si mesmo e corrigir as outras pessoas, mas não nessa ordem necessariamente. Muitas vezes corrigia mais as pessoas do que corrigia a si mesmo. A outra coisa interessante que muitas pessoas pensaram é que Jesus ele veio para estabelecer uma religião de clube, né? Os ultra santos agora têm acesso a este clube da igreja, né? O objetivo de Jesus era criar um grupo de pessoas que se autodenominassem igreja, não é verdade? E ficassem emitindo julgamentos contra outras pessoas. É o famoso nós
e eles. E isso acontece muitas vezes, não é verdade, meus irmãos? Às vezes, quando a gente participa da igreja, nós um dia experimentamos o amor e a graça de Jesus, e a gente começa a se referenciar a eles, como sendo diferentes de nós. Isso é algo muito complexo, porque era exatamente isso que os fariseus faziam, eles e nós. Jesus, lembre, ele era considerado amigo de quem? De pecadores. Outra coisa que muitas vezes as pessoas pensavam sobre Jesus é que ele era um filósofo, foi um homem, um mestre inspirador, ele não merecia o que aconteceu, coitadinho, não é verdade? Ele morreu, né? Isso sempre acontece, os jovens sempre morrem, os melhores sempre morrem. Outros pensaram que a vida de Jesus foi um protesto contra o mal. Jesus, ele veio para morrer, a morte foi um legado, foi uma inspiração. Alguns diziam, chamavam ele de rebelde, tinham a expectativa de que Jesus seria um rebelde, um fanático que queria derrubar o Império Romano. Outros diziam que ele era um profeta apocalíptico, como os essênios que existiam naquela época. Ele vinha só para criar o caos, falar do final do mundo e tudo mais. E outros diziam que ele era trapaceiro, mentiroso, que ele era um cara insano, era uma pessoa que não tinha sentido. Mas sabe, nessa noite, meu amigo e minha amiga, eu quero lembrar você que a gente precisa definir o que é mais importante para Jesus, e para isso a gente precisa entender o que Jesus não era. O que Jesus não era. Jesus, ele não veio para mudar o nosso comportamento. Jesus não veio para criar um clube religioso. Jesus não veio como um filósofo ou consultor motivacional. Jesus, a mensagem dele é muito clara e simples. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, ele não veio para mudar o meu e o seu comportamento, ele não veio para dar bons conselhos para ter uma vida melhor, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Isso conecta muito com o rótulo que os fariseus deram para ele, de amigo de pecadores. E dentro disso eu quero te mostrar uma história, que é quando Jesus chama Mateus para ser seu discípulo, né? Eu quero que você abra comigo o texto de Lucas, não é verdade? Lucas capítulo 5, versículo 27, o texto vai estar aí na sua tela, mas eu quero que você leia comigo e perceba como foi esse chamado. Lucas 5, 27 a 32, depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Levi era o nome judeu de Mateus, Mateus é um nome romano, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com ele. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Presta atenção na resposta de Jesus. Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Esse texto, ele é maravilhoso. Jesus responde, eu quero que você imagine essa cena, Jesus está sentado numa mesa, com amigos de Mateus, amigos de Levi, homens que necessariamente ele nunca conheceu. Levi conheceu Jesus, deixou tudo e seguiu. Então Levi falou: olha, vocês precisam conhecer esse cara. Mateus está falando: vocês precisam conhecer esse cara. E eles estão sentados numa mesa, os fariseus olham para aquela mesa, criticam o comportamento de Jesus. Porque o fariseu ele se preocupa muito com o comportamento. E aí Jesus responde tanto para os fariseus quanto para aqueles homens que estão sentados ali ao redor daquela mesa. Ele está dizendo: eu vim chamar pecadores para que se arrependam. O mais importante para Jesus são as pessoas. O mais importante para Jesus são as pessoas. No momento que a gente esquece isso, o evangelho se distorce no nosso coração. Se você está aqui pela primeira vez vendo essa transmissão, esse culto, eu quero te dizer que a coisa mais importante para Jesus Cristo é você. Ele morreu na cruz por você. Ele tem um plano para a sua vida.
E muitas vezes nós cristãos que estamos há mais tempo na igreja, a gente se esquece disso. A gente se esquece que Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento, Ele veio para chamar aquele que estava perdido. E eu quero lembrar isso, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, para que a gente possa refletir junto. Quem era Mateus? Mateus, a gente sabia que ele era um cobrador de impostos, mas um cobrador de impostos naquela época, ele não era como um cara da Receita Federal, ele está mais parecido como um gangster. Sabe assim, Mateus, ele era um cara dos próprios judeus, do povo judeu, que tirava dinheiro dos judeus para entregar para Roma. E é interessante que era uma prática comum e muito bem aceitável naquela época, de que os cobradores de impostos pegassem um pouquinho mais de dinheiro para ficar para si, e o resto eles demandavam para Roma. Então Mateus não era um cara muito querido pelos judeus, ele não era um cara que tinha livre acesso, por exemplo, à sinagoga, ao templo, à igreja. Mateus não podia frequentar esses lugares, e Jesus foi atrás dele. Jesus olhou para ele, onde ele estava na coletoria, no lugar de trabalho dele, e falou: segue-me. Jesus foi até onde ele estava e disse: segue-me. Então, sabe, ele não era uma pessoa assim, flor que se cheire, vamos assim dizer, não é verdade? Ele era um cara que literalmente ele traiu o seu povo por um salário. E como é que Jesus reagiu sabendo disso? Jesus, quando ele vê isso, ele tem uma reação totalmente diferente. Como é que nós pensaríamos? Muitas vezes talvez nós pensaríamos assim: caramba, um homem que trai o seu povo, que muda o nome por aceitação, esse cara nunca seria bom bastante para ser discípulo de Jesus. Esse aí não tem jeito. Talvez Jesus poderia se justificar dizendo: esse aí não é dos meus, dá muito trabalho, esse não tem jeito. Mas Jesus, ele escolhe, e eu quero que você... Essa é a beleza do verdadeiro evangelho, gente. Jesus, ele olha para Mateus, sabendo de todo o histórico dele, e ele diz: segue-me. Ele não pede um relatório, ele não está falando: Mateus, vamos fazer uma troca, senta aqui, me dá 10 minutinhos do seu tempo, eu vou tentar te convencer. Jesus, ele tinha tanto relacionamento com o Pai, bastou Mateus olhar para ele, e quando ouviu o chamado de segue-me, ele falou: opa, é hora de eu deixar tudo, para seguir ele. Porque a gente só reproduz e a gente só imita aquilo que nós temos intimidade e estamos próximos. Jesus, ele era tão íntimo do Pai, que quando um homem cobrador de impostos, que era rejeitado pela sociedade, viu Jesus, ele falou: eu vou abandonar tudo para seguir a ele. Jesus, ele surpreende. As pessoas talvez poderiam ter pensado, sabe, gente, e falado assim: Jesus, peraí, o que qualifica Mateus para ser o seu discípulo? Ele é um traidor. Na opinião delas, gente, isso é importante a gente entender no contexto histórico, na opinião delas, ser judeu era a única chance de salvação. Somos filhos de Abraão, não importa como a gente vive, se a gente é filho de Abraão, muito parecido. Nós, às vezes, como igreja, só porque a gente frequenta um ambiente, ou a gente faz um ritual, muitas vezes a gente pensa que nós estamos tendo relacionamento com Deus. Isso é um choque no nosso coração, porque muitas vezes a gente pode ter exatamente o mesmo comportamento daqueles fariseus. Ficam pensando: nossa, Jesus, mas essa pessoa não pode. Mateus é o clássico pecador, é o epítome do mal. Mateus é o exemplo perfeito das pessoas que o Messias viria para julgar, não para chamar para ser o seu discípulo. Mas Jesus disse: eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus se importa com as pessoas. Jesus não se importa com estruturas, ele se importa com pessoas. Jesus não se importa com o comportamento. É óbvio, gente, que depois de um encontro com Jesus, o comportamento de Mateus mudou. O comportamento de Zaqueu mudou. Mas Jesus não foi para mudar comportamento, Jesus foi para chamá-los. Segue-me. Jesus chamou eles para um relacionamento. Então, sabe, Jesus, ele procurou fazer amizade com um criminoso conhecido. Mais tarde, ele chamou ele para ser parte do principal dos seus discípulos. Isso muitas vezes não faz sentido para nós. Sabe, meus irmãos e irmãs, o pecado, quando ele entrou na vida do homem, eu queria que você prestasse muita atenção, um ponto-chave aqui na nossa mensagem de hoje. Quando o diabo entrou, o pecado entrou no homem, ele trouxe duas grandes mentiras que vão aparecer aí para você
Eu queria que você registrasse isso. A primeira mentira é: você sabe o que é certo para você. E a segunda mentira é: você pode definir quem você é. Eu vou repetir. A primeira mentira lá no Jardim do Éden para Adão e Eva foi: você sabe o que é certo para você. Você pode definir quem você é. E nessa estratégia, nessa mentira que foi criada, a gente começa a acreditar que a gente não é uma pessoa tão ruim. E aí, quando a gente acredita nessas duas mentiras, que é a mesma desde o Éden até hoje, quando a gente acredita nessas duas mentiras, meus irmãos e irmãs, a gente começa a pensar que a gente não é tão ruim. E a gente começa a pensar: eu posso dar a direção da minha vida para Deus, mas assim, metade, 50%. Como nós ouvimos na semana passada: pega a metade que eu pego a metade do caminho. A gente usa como um acessório, e não como Ele, que Jesus Cristo, que conduz, é Senhor da nossa vida. E esses dois pensamentos, se você puder colocar na tela aí para mim de novo, esses dois pensamentos, eles são tão prejudiciais, que nos leva a uma série de pensamentos. A gente começa a pensar coisas que nós não deveríamos pensar, e com isso nós nos afastamos de Jesus. Sabe, essa mentira do diabo tem destruído o verdadeiro evangelho. Eu não estou falando aqui, meus amigos e amigas, como alguém que não é tentado por essas coisas. Eu sou tentado por esses pensamentos, para assumir o controle da minha vida. E a única maneira de nós vencermos este pensamento é com o arrependimento. A religião, gente, ela tende a procurar sinais exteriores de que nós estamos qualificados para seguir a Deus. Jesus, porém, ele quebra esse paradigma repetidas vezes. Ele não espera que a gente se purifique ou mude instantaneamente nosso estilo de vida. Ele quer primeiro que nós nos rendamos a Ele. E se render a Deus não é um ato somente emocional, mas é uma decisão consciente de: Jesus, eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu não vou tomar mais nenhuma decisão se o Senhor não me direcionar. Gustavo, mas como é que eu posso fazer se eu ainda não, parece que eu não sei ouvir a voz de Deus, parece que eu não consigo, não tenho discernimento? Leia a palavra, converse com outros irmãos, faça parte de uma célula. Não tem desculpa para nós vivermos uma vida de distanciamento. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que, como na história de Mateus, Jesus, ele está olhando para mim e para você como pecadores. Como pecadores. A mensagem de Jesus sempre foi a graça, salvação para aqueles que nele creem. Era misericórdia, compaixão, perdão para todos que colocam a sua fé em Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de Jesus sempre. A mensagem não é de mudança comportamental. A mensagem não é de você participar de um clube da comunidade da graça. A mensagem não está relacionada com o quanto a gente errou ou não. A mensagem está relacionada a um relacionamento, está conectada com o relacionamento. Mas sabe, gente, não é uma graça barata. O que Jesus veio oferecer para a gente não é uma graça barata. Ele nos chamou para um relacionamento. E no relacionamento nós somos convencidos por amor e de que temos que viver uma nova vida. Eu quero que você imagine uma moeda. Uma moeda, ela tem dois lados, não tem? Tem lá os 10 centavos e tem uma grafia atrás. Não tem como ter fé em Deus e não se arrepender. Não tem como se arrepender e não ter fé em Deus. Hoje se dissolveu tantas coisas nos nossos dias. O que é certo e errado ficou tão uma questão de opinião. Não olhamos mais para a palavra de Deus. O que é certo ou errado virou uma questão de opinião. E nisso, meus irmãos, o que tem acontecido é que a gente pensa que a fé está separada do arrependimento, e o arrependimento está separado da fé. A gente pensa que assim que a pessoa vem, está ouvindo uma mensagem: eu tenho fé em Deus, mas eu estou no processo de arrependimento. Não existe processo de arrependimento, existe arrependimento. E existe fé. Não, eu me arrependi de tudo, mas eu ainda estou vendo se eu vou seguir a Jesus. Não existe. Essa é uma criação da nossa mente para justificar o nosso comportamento.
Mas Jesus, Ele não está aqui, meu irmão, minha irmã, para mudar o nosso comportamento. Ele está nos chamando para abandonar tudo e segui-lo. E isso é uma decisão de Jesus Cristo ser Senhor da nossa vida. A mensagem de Jesus, ela conecta com a gente de uma maneira que nos faz entender que nós precisamos de um relacionamento. É assim, é como se Jesus ele fosse numa festa, mas ele não deixa a festa entrar nele, mas ele vai na festa, porque ele precisa entrar naquela festa, porque ele ama os participantes daquela festa. Ele foi mostrar o amor de Deus para as pessoas. Jesus foi mostrar o amor de Deus para aqueles amigos de Mateus. Jesus, ele foi demonstrar que a primeira coisa mais importante da vida cristã é o relacionamento, porque não tem, presta atenção nisso, não tem como nós nos relacionarmos com Jesus e não nos arrependermos. Não existe esta opção, não existe. E o arrependimento, você pode pensar assim comigo: ah, Gustavo, mas eu já me arrependi um dia, há 20 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus. O arrependimento é uma coisa diária, meus irmãos, porque enquanto nós estamos neste mundo, nós somos rodeados e tentados com as coisas deste mundo. O apóstolo Paulo fala isso diversas vezes nas cartas aos Romanos. Então nós precisamos encarar um evangelho onde nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento é algo que traz uma transformação total na nossa vida. É muito difícil, gente, para o religioso ser amigo de pecador, sabe? Porque a religião procura controlar, impressionar e conformar. A religião, vou repetir, ela quer controlar, ela quer impressionar com os feitos e ela quer conformar. Mas a religião sem relacionamento, gente, com Deus, ela está preocupada com o comportamento exterior e não com uma mudança interior. Eu não posso dizer, meu irmão, minha irmã, se você precisa de arrependimento ou não. Jesus sabe isso. Mas se nós nos declaramos cristãos, o Espírito Santo agora pode estar tocando no seu e no meu coração. Enquanto eu preparava essa mensagem, meus irmãos, quantas coisas eu me arrependi, quantas coisas eu olhei para mim mesmo e disse: Senhor, eu tenho coabitado com pensamentos e pecados, Senhor. Tem um livro muito bom chamado Pecados Intocáveis, de um autor chamado Jerry Bridges. Ele fala dos pecados que nós aceitamos na nossa vida, porque pensamos que fazem parte da nossa personalidade, porque pensamos que é uma coisa deste mundo. Eu quero dizer, meus irmãos, eu quero te dizer com todo o temor e amor que está no meu coração: Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida livre do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos e filhas de Deus. Quando Jesus foi questionado porque ele comia com os pecadores, lembra lá de Lucas 5,31, ele falou: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim pecadores para que se arrependam. Sabe, os fariseus, eles olhavam para aquilo e falaram: nossa, Jesus é realmente um cara bom, né? Ele, melhor, superior, estava assentado com os pobres pecadores, tentando convencê-los. Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava sendo amigo de Levi. Jesus não sentou na mesa e falou: deixa eu pedir a palavra aqui, meus irmãos, vocês precisam assinar uma lista aqui. Jesus, ele olhou e estava compartilhando, conhecendo a vida deles. Jesus, ele não está no sistema de julgar as pessoas. Ele é o justo juiz, mas ele não julgou as pessoas. Chegou a julgar os fariseus que conheciam a lei e deveriam amar as pessoas. Mas aqueles que precisavam do amor de Deus, que estavam conhecendo pela primeira vez, ele sempre demonstrou amor primeiro, ele sentou para ter relacionamento com eles. E, gente, nós estamos falando muitas vezes que nós estamos diante de uma grande colheita, não é verdade? Mas essa colheita não vai bater na nossa porta. Essa colheita cabe a nós irmos até as pessoas. Essa colheita cabe a nós irmos até as pessoas. Meus irmãos, eu tenho no meu coração que a gente tem que tomar cuidado com o orgulho e a altivez. A partir do momento que nós dizemos nós não somos mais pecadores, nosso coração se enche de orgulho. E provavelmente a gente começa a ter atitudes de fariseus. Onde nós falamos dos pecados alheios, falamos dos erros alheios, mas nós não olhamos para nós mesmos. Como Jesus mesmo disse:
Olhamos o cisco no olho do irmão e não vemos a trave que está no nosso. Se nós queremos um verdadeiro avivamento, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. E não é um arrependimento onde eu oro somente para a minha nação se arrepender. Mas o arrependimento começa por mim e por você. O arrependimento começa, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Este é o verdadeiro arrependimento. Este é o verdadeiro arrependimento que nós como igreja precisamos. A gente tem que acabar com esse negócio de eles e nós. Jesus disse que o único bom que existe é o Pai que está nos céus. Então quando nós olhamos para nós mesmos, nós não podemos mais falar, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que faz tudo certinho. Meus irmãos, eu quero lembrar todo dia de manhã que eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que lembrar que nós somos pecadores que precisamos da graça. E essa graça se manifesta no relacionamento. E quando se manifesta no relacionamento, nós olhamos para a cruz. E quando olhamos para a cruz, nós vemos que a nossa condenação, nosso destino era aquilo, era morrer. Mas Jesus morreu por nós e nos trouxe nova vida em Cristo Jesus. Eu quero fazer esse convite para você nessa noite. O verdadeiro evangelho, sabe, meus irmãos, é de que nós vivemos livres da escravidão do pecado. Mas deixa eu falar algo importante para você. Para nós cristãos, certo e errado não é uma questão de opinião. Amar o próximo não é uma questão de opinião. Amar a Deus sobre todas as coisas não é uma questão de opinião. Nós temos a palavra de Deus e é por ela que nós vivemos. Jesus falou que nós erramos a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer a palavra. Como nós vamos sair dessa quarentena, meus irmãos? Somente mais gordo. Somente com mais entendimento sobre, aprendemos outra língua, aprendemos outras coisas, que bom, mas agora é tempo de nós não sermos enganados por um evangelho que não olha para as pessoas, porque o mais importante para Jesus são as pessoas. E se nós somos pequenos cristos, o que tem que importar no nosso coração são as pessoas. Então nós amamos, nós engolimos o nosso orgulho, nós nos arrependemos. Quantas coisas têm acontecido no nosso país, meus irmãos, e o que a gente mais vê são pessoas declarando e defendendo coisas, e poucos têm se demonstrado com compaixão. Existe uma diferença entre empatia e compaixão. Compaixão é quando nós abrimos mão e falamos, como eu posso te servir? Compaixão é diferente de empatia. Nós precisamos ter um ministério de compaixão, porque Jesus teve compaixão. Certo e errado, volto a dizer, não é uma questão de opinião, nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Quando eu e você, nós esquecemos que nós somos pecadores, nós nos elevamos, nós paramos de depender do Espírito Santo, nós usamos Deus como um acessório nos momentos de pressão, nós não nos preparamos, nós baixamos a guarda, nós não nos revestimos da armadura de Cristo, como diz lá em Efésios. Nós vivemos uma vida de uma maneira como se nós estivéssemos no controle. O Brasil é um dos países que tem quase sua grande maioria de evangélicos. Onde nós vamos chegar, meus irmãos? Qual caminho nós vamos? Nós vamos ser uma geração que vai se arrepender. Sabe, a mensagem de Jesus é de que todos nós nascemos doentes. Todos nós nascemos doentes. Mas Ele veio para nos curar. Todos nós somos pecadores, mas Ele veio para nos chamar para o arrependimento. E eu estou feliz nessa noite de dizer para você que eu sou um pecador. Eu estou feliz nessa noite de lembrar, eu e você, que nós somos pecadores. Nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus Cristo nos libertou na cruz. Mas a gente não pode perder a consciência de que enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ser tentados. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, é o tempo do nosso coração, de nós colocarmos, como tantas expressões nós temos na palavra, pano de saco. Quando Jonas chegou a Nínive e falou da necessidade de arrependimento, não só o rei de Nínive, mas todos os outros colocaram pano de sacos e choraram. E o Senhor falou, eu não vou mais destruir aquela cidade, porque eles se arrependeram. Então não cobramos arrependimento de outras pessoas, mas nós olhamos para o nosso coração e dizemos, Pai, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, na versão da mensagem, ele diz assim, eu não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos.
Eu decidi apresentar primeiro Jesus e quem Ele é, de maneira pura e simples. Depois falei de Jesus e do que Ele fez, o Jesus crucificado. Em outras palavras, tudo o que Paulo pregou, poderia ser resumido em Jesus e a sua obra na cruz. Mas Paulo diz o que Ele fez na vida dele. O que Jesus fez na sua vida. Se o seu encontro com Jesus fosse escrito num livro, como seria? Teve arrependimento, teve mudança de atitude. A graça, ela nos lembra que todos nós, diante de Deus, nós somos maus. Isso é uma notícia difícil de engolir. Mas diante de Deus nós somos maus. Mas a graça dele nos alcançou. Jesus Cristo escolheu, antes da fundação do mundo, morrer por mim e por você. E se isso não traz no nosso coração um profundo temor, tem algo de errado com o nosso coração. Porque nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos de arrependimento diário. Se todos nós somos pecadores, tem uma boa notícia. Todos nós somos amigos de Jesus. Porque já que ele não é verdade, ele era chamado do quê? De amigo do quê? De pecadores. E se todos nós somos pecadores, Jesus, ele é nosso amigo. E porque quando nós somos amigos de Deus, nós podemos orar e ter as nossas orações atendidas. Nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai que Ele nos dá. Isso é o que Jesus diz lá em João. Se você puder ler João nessa semana, João 14, 15, 16, 17. Leia esses 4 textos, medite neles. Você vai perceber como é bom nós sermos amigos de Jesus. Que vantagens maravilhosas nós temos. Mas para ser amigo, nós temos que reconhecer, nós somos pecadores, meus irmãos. E eu não quero que você saia daqui nessa noite falando, nossa, eu sou pobre, coitado, eu sou ruim, a sua realidade não é mais o pecado. Jesus Cristo já nos libertou. Mas a vida de vitória que nós vivemos é quando nós somos cheios do Espírito Santo. A santidade, meus irmãos, ela é resultado da salvação. Ela não é o caminho para ela. O comportamento melhor é sim o resultado da obra de Jesus, mas não é o mais importante. O mais importante para nós nos achegarmos a Ele é o arrependimento. João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, a voz do que clama no deserto, ele disse, arrependei-vos. E Jesus também disse, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não é somente um céu na terra, algo abstrato, é algo real que acontece dentro de mim, de você, e se expande para as outras pessoas. Mas você tem que ter um selo para entrar no reino dos céus, para experimentar o reino dos céus, o arrependimento. Esse é o quebrantamento que nós precisamos, meus irmãos. Esses dias, muitas pessoas têm convocado muitos jejuns para arrependimento, jejuns pela nossa nação. O profeta Neemias orou e jejuou, pediu perdão. Nós temos outros na Bíblia também, Moisés foi um que intercedeu. Mas agora, na nova aliança que nós estamos, o primeiro passo de arrependimento começa na minha e na sua vida. Talvez não é uma mensagem muito gostosa de ouvir. Talvez não é algo que conforta o nosso coração nesses tempos de crise e pandemia. Mas muitas vezes o que afeta o nosso coração, a falta de fé em Deus, é porque nós não nos arrependemos de colocar toda a nossa vida nas mãos dEle. Todas as coisas pertencem a Ele. Por isso, meus irmãos, quero aqui caminhar para o nosso encerramento. Quando nós encontramos Jesus, é claro que nós experimentamos uma profunda mudança de vida. Mas eu queria mostrar para vocês uma definição de arrependimento. E é isso que nos faz experimentar uma real mudança de vida. Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo e comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. O que é mais importante para Jesus? As pessoas. Eu e você somos uma coisa mais importante para Jesus. E para nós desfrutarmos desse relacionamento, nós precisamos nos arrepender e falar, Senhor, seja tudo em mim.
Senhor, seja tudo em mim. Seguir a Jesus não nos leva a uma vida mais segura. Leva ao risco, ao sacrifício e à mudança, metanoia, mudança de mente. Mas é a vida mais satisfatória que se possa imaginar. Então, meus irmãos, quem somos nós na história de Mateus e Jesus? Nós somos os santos ou nós somos os pecadores? Nós somos os fariseus ou nós somos o amigo de Jesus? Independentemente de quem nós sejamos, ou do que eu e você tenhamos feito, o coração de Deus, Ele é o mesmo. Ele ama você agora mesmo. Ele olha para você com olhos de amor, como você é. Como Jesus fez com Mateus, Jesus, ele é o seu, Ele é o meu amigo. Mas para a gente desfrutar disso, a gente precisa reconhecer, Senhor, eu sou um pecador, Senhor. E eu preciso me arrepender de algumas coisas do meu coração. Preciso me arrepender de pensamentos, preciso me arrepender de palavras que saíram da minha boca. Preciso me arrepender, Senhor Jesus, de entregar parcialmente a minha vida a Ti. Sempre se lembre que Jesus, Ele chama pecadores ao arrependimento. E nessa noite eu quero lembrar, a mim e a você, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu e você somos pecadores libertos. Somos pecadores que não precisamos mais escolher o pecado, mas podemos escolher a vida em liberdade que Cristo nos garantiu na cruz. Ele não morreu, meus irmãos, Jesus morreu para nos dar um caminho direto para um Pai. Ele fez um caminho por onde nós não poderíamos ir. Ele morreu para nos dar acesso. Quem nós somos hoje? Quero deixar essa pergunta no seu coração. Quem nós somos hoje? Sabe, não é momento de nós olharmos para a esposa, para o filho, para nós olharmos para nós. É dizermos, Senhor, quem eu sou, Pai? Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para mim. Jesus, Ele tanto nos amou, Ele entregou a sua própria vida por amor de nós. Quando a gente passa muito tempo dizendo, sabe, Jesus, eu não preciso me justificar. Algumas pessoas nessa noite estão pensando isso, mas eu não preciso me justificar. Eu não estava tão errado assim comparado com... E neste momento, quando a gente tem que usar desculpas ou justificativas para comprovar o nosso comportamento, o Espírito Santo está ligando uma luz no nosso coração e dizendo, opa, não se compare. Eu já libertei você disso. Eu tenho uma vida de liberdade da minha presença disponível para você. Mas desfruta disso. Quem não ama mais este mundo. O último texto que eu quero ler com vocês nessa noite é o texto de 1 João 2, 15 a 17. O apóstolo João, ele escreve, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Perceba, quem ama o mundo não se arrependeu ainda completamente. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos. E o orgulho das nossas realizações e bens. Isso é o que o mundo oferece. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz, e este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Nessa época eu tenho recebido muitas mensagens de jovens, que têm perguntado para mim, Gustavo, como eu sei mesmo se eu nasci de novo? Sabe como nós sabemos, qual a convicção que nós temos no nosso coração que nós nascemos de novo? Primeiro, quando o Espírito Santo revela no nosso coração as coisas que nós precisamos nos arrepender. E a segunda é a perseverança. Se você olhar no livro de Apocalipse e no livro de Hebreus, ele fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que permanecem. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a permanecer. E a única maneira de nós permanecermos neste mundo é nos arrependendo e falando, Senhor, seja tudo em mim, Pai. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Eu me arrependo. Eu preciso mais do Senhor. Irmãos, eu quero orar com você nessa noite.
Se você está aqui pela primeira vez e você, diante disso, quer experimentar esse amor de Jesus para a sua vida. Porque Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus, Ele morreu por você, para que você não vivesse uma vida de escravidão dos seus desejos. Você não precisa ser escravo dos seus desejos. Jesus já te libertou. Se você nessa noite quer fazer essa oração, eu quero me entregar eu quero entregar o controle da minha vida. Você sabe o que é controle. Eu quero fazer igual Mateus, deixar tudo, a coletoria, aquilo que me define e deixar Jesus me definir. Eu quero que você faça essa oração comigo nessa noite, na sua casa mesmo. Não importa onde você esteja. Senhor Jesus, eu te recebo, Pai, como Senhor e Salvador na minha vida nessa noite. Eu entrego diante de Ti todas as minhas ansiedades, todo o controle da minha vida eu entrego a Ti. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. E nessa noite eu escolho virar as costas para a vida que eu vivia. Eu escolho me arrepender nesta noite, entendendo que o Senhor Jesus tem planos de paz para a minha vida e de que o Senhor quer ter um relacionamento comigo. Por isso nessa noite, Senhor, eu me arrependo da maneira como eu vivi. Eu me arrependo dos pensamentos que eu tive. Eu me arrependo, Senhor, de ter tentado definir a minha vida, definir a minha identidade e controlar a minha vida. Eu me arrependo. E nessa noite, Pai, eu entrego a minha vida completamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E se você, meu irmão, que já é cristão, se essa mensagem me confrontou, eu quero te encorajar, como diz a palavra. Lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, quando ele fala de algo, Jesus fala algo duro para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: vocês estão ouvindo, não endureçam o vosso coração. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É momento de nós começarmos a investir em coisas que são eternas. As coisas que são eternas é o nosso relacionamento com Deus e o amor com as pessoas. Por isso, se nessa noite você precisa se arrepender, talvez de você ter carregado muitas coisas, muitas vezes no seu coração está só pensando pessoas que você quer atacar, coisas que você quer emitir sua opinião, coisas que estão roubando a sua paz, que estão te impedindo de olhar para as pessoas com olhos de amor. Eu quero que você, na sua casa, faça também essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós nos arrependemos, Senhor. Eu me arrependo, Pai, por tantas vezes querer estar certo, quando o Senhor tem pedido para nós amarmos. Senhor Jesus, me perdoa, Pai, porque muitas vezes, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente esquece da Tua palavra, a gente acha que o certo ou o errado é um, Senhor. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra contém a verdade e ela é a verdade. Por isso nós queremos nos submeter a ela, Senhor. Queremos novamente nessa noite nos arrepender e submeter a nossa vida totalmente a Ti, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, seja tudo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. É isso que a Tua palavra diz. Nós nos arrependemos nessa noite, Pai, com a consciência de que, cheios do Espírito Santo, nós vamos ir pregar o Evangelho a toda criatura. Nós vamos abençoar, curar, libertar, fazer as coisas que o Senhor Jesus fez e obras ainda maiores, porque nós sempre nos lembramos todos os dias de que nós somos pecadores e dependentes de Ti. Por isso nós nos submetemos a Ti, Senhor, nessa noite mais uma vez. Nos submetemos por completo, Senhor Jesus, a nossa mente e o nosso coração, para, Senhor Jesus, desfrutar do relacionamento contigo, porque a coisa mais importante para o Senhor são as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, espero que essa mensagem tenha trazido um confronto, mas uma boa notícia no seu coração, de que nós somos amigos de Jesus e podemos desfrutar de uma presença dele e do Pai maravilhosa. Vamos adorar ao Senhor. Cristo é nossa vida, motivo do louvor em nosso novo coração.
pois morreu a nossa morte, para vivermos tua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua